Quando falamos em sabedoria, riqueza e poder, um nome ecoa através dos séculos: Salomão. Mas quem foi, de fato, esse rei enigmático? Para alguns, ele é lembrado como o homem mais sábio que já existiu. Para outros, como um governante que se perdeu em meio a luxo, mulheres e idolatria. Sua história mistura fé, política, mistério e até enigmas que permanecem vivos até hoje. Nesta jornada, vamos desvendar a verdade por trás da lenda, explorando a ascensão, os feitos grandiosos e também as contradições de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia e da história antiga. Prepare-se para descobrir segredos que talvez você nunca tenha ouvido sobre o rei Salomão. Origem e ascensão ao trono. Como Salomão chegou ao poder após a morte do rei Davi. Quando falamos do rei Salomão, logo lembramos de sua sabedoria incomparável e da grandeza do seu reinado. Mas a sua chegada ao trono não foi simples, nem tranquila. A Bíblia nos mostra que, após a velhice e fraqueza de Davi, o reino enfrentou um momento de tensão. Muitos se perguntavam quem seria o sucessor, quem teria a honra de ocupar o trono de Israel. Foi nesse cenário que Adonias, um dos filhos de Davi, decidiu se autoproclamar rei. Ele reuniu aliados, preparou um grande banquete e buscou impor a sua autoridade. Aos olhos humanos, parecia que Adonias tinha tudo para herdar o trono, mas havia algo maior em jogo. A vontade de Deus, o Senhor, já havia escolhido Salomão para ser o sucessor de Davi. Essa promessa tinha sido confirmada através do profeta Natã e também pela palavra dada a Batseba, mãe de Salomão. Quando Davi soube da conspiração de Adonias, tomou uma decisão firme, mesmo já estando debilitado. Ordenou que Salomão fosse levado à presença do sacerdote Zadok e do profeta Natã para ser ungido rei. O som das trombetas ecoou em Jerusalém. O povo celebrou com grande alegria e exclamou: "Viva o rei Salomão!" Assim, a promessa de Deus se cumpriu. O que parecia impossível diante das manobras humanas foi revertido pela soberania divina. Salomão assumiu o trono não por acaso, mas porque o propósito de Deus sempre prevalece. Essa história nos ensina uma verdade poderosa. Quando o Senhor tem um plano para a sua fé, para a sua vida, não importa quem tente se levantar contra, não importa quais sejam as circunstâncias, a vontade de Deus sempre vai se cumprir. O pedido a Deus. O famoso episódio em que Salomão pediu sabedoria em vez de riquezas. Quando Salomão subiu ao trono de Israel, ainda jovem, recebeu uma oportunidade que poucos na história tiveram. Deus apareceu a ele em um sonho e disse: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei." 1 Reis 3:5. Diante de tantas possibilidades, riquezas, fama, poder sobre os inimigos ou longos anos de vida, Salomão surpreendeu com seu pedido. Ele não pediu nada disso. Pelo contrário, reconhecendo a grande responsabilidade de governar o povo, pediu sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. E a Bíblia diz que essa resposta agradou profundamente ao Senhor, porque Salomão não buscou vantagens pessoais, mas sim um dom que traria benefício coletivo. Deus lhe concedeu sabedoria sem igual e ainda acrescentou riquezas e honra como ninguém jamais teve. Essa história nos mostra um princípio eterno. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Mateus 6:33. Salomão escolheu agradar a Deus e foi abençoado muito além do que poderia imaginar. Hoje, essa mesma escolha está diante de nós. Podemos pedir muitas coisas a Deus: prosperidade, cura, soluções imediatas. Mas será que não deveríamos, assim como Salomão, clamar primeiro por sabedoria, discernimento e um coração alinhado com a vontade do Senhor? Quando buscamos o que é eterno, o Senhor cuida do que é passageiro. A
A sabedoria de Salomão, julgamentos, provérbios e decisões que o tornaram célebre. O rei Salomão, filho de Davi, é lembrado até hoje como um dos homens mais sábios que já existiram. Seu nome atravessa os séculos, porque suas palavras e decisões revelam não apenas inteligência, mas também discernimento espiritual profundo. A sabedoria de Salomão não vinha apenas de sua capacidade humana, mas daquilo que ele pediu a Deus. Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento. Diferente de outros reis que pediram riquezas ou poder, Salomão buscou primeiro a sabedoria para governar o povo. Essa escolha mudou a sua história. Foi por causa desse coração voltado para o Senhor que ele se tornou célebre em toda a terra. Seus provérbios nos ensinam até hoje sobre justiça, bondade, prudência e temor a Deus. Decisões marcantes, como o famoso julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança, mostraram como sua mente estava além do óbvio e como sua sensibilidade para a verdade vinha do alto. A sabedoria de Salomão nos convida a refletir sobre a nossa própria vida. Quantas vezes precisamos de discernimento para tomar decisões difíceis? Quantas vezes precisamos enxergar além das aparências? É nesse momento que a fé se torna nosso guia. Assim como Salomão, quando colocamos Deus no centro das nossas escolhas, recebemos direção, entendimento e até livramento. Sua vida nos mostra que a verdadeira grandeza não está em riquezas, mas em buscar a presença de Deus e viver de acordo com os seus caminhos. Se você também crê que a sabedoria do alto pode transformar sua vida, escreva nos comentários uma afirmação de fé. Deixe registrado abaixo aquilo que você crê. Eu recebo sabedoria do Senhor para guiar meus passos. Assim como Salomão, eu busco primeiro a presença de Deus. Eu tomo decisões guiadas pela luz do Espírito Santo. Minha casa e minha família vivem debaixo da sabedoria divina. A construção do Templo de Jerusalém, o grande legado arquitetônico e espiritual. A história da construção do Templo de Jerusalém é uma das mais poderosas demonstrações da união entre fé, devoção e grandiosidade arquitetônica. Mais do que uma obra física, ele foi concebido como a morada do Altíssimo, um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Erguido por ordem do rei Salomão, o templo não representava apenas pedras, colunas e ouro, mas a materialização de uma promessa, a certeza de que o Senhor caminha junto àqueles que o honram. Cada detalhe de sua construção foi pensado de maneira sagrada, desde os materiais escolhidos até os rituais de consagração. Era um espaço onde o céu se encontrava com a terra, onde o povo podia experimentar a glória divina de forma tangível. O legado arquitetônico do Templo de Jerusalém transcende gerações. Ele inspirou não apenas engenheiros e construtores, mas principalmente todos aqueles que creem que a fé pode erguer obras que ultrapassam o tempo. O templo nos ensina que, quando o coração humano se volta para Deus, nada é impossível, e toda construção física pode se tornar também uma construção espiritual. Hoje, mesmo que o templo já não esteja de pé em sua forma original, o seu significado continua vivo. Ele nos lembra que cada vida é também um templo, e que o maior chamado é edificar dentro de nós um espaço digno da presença do Senhor, riquezas e expansão do reino, o auge da prosperidade de Israel sob seu reinado. No reinado de Salomão, Israel viveu um tempo de grandeza, expansão e abundância como nunca antes visto. O povo experimentou paz, sabedoria e riquezas que vinham da mão poderosa do Senhor. Esse momento não foi apenas um marco histórico, mas também um sinal de como Deus cumpre suas promessas e exalta aqueles que andam em fidelidade. Assim como Israel viveu dias de prosperidade,
Também nós podemos viver o auge da bênção quando colocamos o Senhor em primeiro lugar. A riqueza do reino não está apenas no ouro e na prata, mas na sabedoria, na justiça e na presença de Deus que guia cada passo. O encontro com a rainha de Sabá, um dos momentos mais enigmáticos de sua história. Entre todos os episódios da vida do rei Salomão, poucos são tão envoltos em mistério e grandeza quanto a visita da rainha de Sabá. As escrituras contam que ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e do Deus que lhe concedera tal entendimento. Movida pela curiosidade e pela busca da verdade, atravessou desertos com uma grande comitiva, trazendo riquezas, especiarias e tesouros. Mas mais valioso do que ouro e pedras preciosas foi o que realmente aconteceu naquele encontro. Uma troca profunda de sabedoria, perguntas que testaram o coração e uma revelação da majestade do Deus de Israel. A rainha de Sabá reconheceu que não era apenas Salomão quem brilhava, mas o Deus que o sustentava. Este momento é um convite para todos nós refletirmos. A verdadeira sabedoria não está apenas em respostas humanas, mas em reconhecer a mão de Deus em tudo. Assim como a rainha viajou de tão longe para ouvir, hoje somos chamados a abrir nossos ouvidos e nosso coração para a palavra que traz vida. Escritos atribuídos a Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. A Bíblia nos apresenta 3 livros atribuídos ao rei Salomão, o homem que pediu a Deus sabedoria e se tornou conhecido como o mais sábio de sua época. Esses escritos são preciosos porque não apenas refletem a inteligência humana, mas carregam também a inspiração divina que fala ao nosso coração até hoje. Provérbios nos ensina o caminho da sabedoria prática, trazendo conselhos sobre família, trabalho, palavras e atitudes que agradam ao Senhor. São lições que nos mostram que a verdadeira sabedoria começa com o temor a Deus. Eclesiastes revela a busca pela verdadeira felicidade. Salomão, em sua riqueza e conhecimento, experimentou de tudo e concluiu que tudo é vaidade, ou seja, vazio, sem Deus. Esse livro nos ensina que o sentido da vida está em viver para o Criador, porque somente Ele pode preencher o coração humano. Cântico dos Cânticos nos apresenta uma poesia de amor que pode ser vista tanto como a celebração do amor conjugal, quanto como uma imagem do amor de Deus por seu povo. É uma lembrança poderosa de que o amor é dom divino e deve ser vivido com pureza, intensidade e fidelidade. Esses 3 livros nos lembram de algo essencial: a vida só tem propósito quando é conduzida pela sabedoria do Senhor, quando reconhecemos que tudo debaixo do sol passa, mas Deus permanece para sempre, e quando entendemos que o amor verdadeiro nasce nele. As mulheres de Salomão, casamentos políticos, concubinas e suas consequências. A vida do rei Salomão é marcada por contrastes. De um lado, ele foi o homem mais sábio de sua geração, escolhido por Deus para edificar o templo em Jerusalém, abençoado com riquezas e poder como nenhum outro. De outro, foi também um homem que se perdeu nos seus próprios excessos. A Bíblia relata que Salomão teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. 1 Reis 11:3. Muitos desses casamentos não foram movidos pelo amor, mas por alianças políticas. Cada princesa estrangeira representava um pacto de paz, uma forma de fortalecer o reino de Israel através da diplomacia matrimonial. Aos olhos humanos, parecia estratégia inteligente. Aos olhos de Deus, foi desobediência. O Senhor já havia advertido em Deuteronômio 17:17 que o rei de Israel não deveria multiplicar esposas para que seu coração não se desviasse. Mas Salomão ignorou esse conselho. O resultado? O coração dele foi lentamente sendo inclinado para os deuses estrangeiros trazidos por suas esposas. Altares
foram levantados em Jerusalém para divindades pagãs, como Astarote e Moloque. Aquele que recebeu sabedoria do alto permitiu que a idolatria entrasse na cidade santa. Esse é um alerta poderoso para nós. Muitas vezes, alianças que parecem vantajosas no plano humano podem se tornar armadilhas espirituais. Salomão comprometeu sua fidelidade a Deus em troca de estabilidade política. Quantas vezes nós também não trocamos princípios eternos por benefícios momentâneos? Apesar disso, vemos a graça de Deus. Mesmo diante da infidelidade de Salomão, o Senhor manteve sua promessa a Davi. Não tirou imediatamente o reino de sua família, mas permitiu que, após a morte de Salomão, o reino fosse dividido. O preço da desobediência foi alto e deixou marcas por gerações. Esse relato nos convida a refletir. Onde tenho feito alianças políticas na minha vida espiritual, abrindo concessões em nome de conveniências? Será que estou deixando que influências externas desviem meu coração do Senhor? Estou construindo altares para Deus ou para ídolos modernos como poder, dinheiro e prazeres? A queda do rei, idolatria, desobediência e o declínio de sua glória. A história nos mostra que nenhum trono é eterno quando erguido sobre a idolatria e a desobediência. Reis poderosos, cercados de riquezas e exércitos, ruíram porque se esqueceram daquele que realmente concede autoridade, o Senhor dos Senhores. Se essa mensagem falou ao seu coração, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ser abençoado. Escreve aqui nos comentários a palavra fé, para declarar junto comigo que você crê no agir de Deus. Que o Senhor continue fortalecendo a sua vida e a sua caminhada. Até o próximo vídeo e fique na paz.